Ah, deu certo. Boa Oh, noite. boa Tudo noite, tudo bom? bem? Bem, e você? Tudo jóia. Graças a Deus. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai jogando um pouquinho de conversa fora. Queria te É, agradecer, viu, doutor, eu que por aceitar agradeço o o meu convite. convite. Muito bacana conseguir conversar com você a respeito desse assunto. Todo mundo sabe que tenho origem civilista, né? Sou especialista em direito médico da saúde, seguros e sou apaixonada por TEA. Estou me especializando cada vez mais nesse ramo. E o autismo ele é tão maravilhoso, né, que ele envolve inúmeras áreas, né? E, e aí foi necessário aí convidar os colegas para trabalhista, previdenciário, para conversar um pouquinho dos direitos desses pais, né? Que tem esses portadores de deficiência na família. Eu Então, agradeço super obrigada o por aceitar. convite. É um assunto muito interessante, Imagina. muito específico, eu diria, porque ele foge um pouquinho daquilo que a gente chama de padrão, né? Tanto, acho que para Por qualquer isso que a área, gente gosta. e é Por isso exatamente que a por isso gente que a gosta. gente gosta. Para quem não. Só introduzindo um pouquinho o assunto, né? O transtorno do espectro autista, ele, na realidade, é um transtorno que possui como princípio básico aí uma dificuldade de interação social, e se descobriu, né, porque estamos em estágio de pesquisa, de evidências, que a melhor forma de fazer o tratamento dessas pessoas é através da intervenção precoce, encaminhando as pessoas para o tratamento, e esse tratamento é feito de uma forma multidisciplinar. Né? Então, envolve muitas horas de intervenção, né? De crianças, né? Porque falamos de intervenção precoce, de preferência de 1 a 3 anos. E durante esse período a criança é bombardeada de informações de várias áreas, né? Fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, em torno aí de 20 até 40 horas de intervenção semanal. E aí, claro, que a vida dessa família fica comprometida, e muda uma mudança geral de rotina, né? E aí, levando essas crianças para tratamento, buscando melhores terapias, indo atrás dos melhores profissionais, e aí acaba impactando diretamente no lado profissional dos pais, né? Sabemos que alguns deles, quando eles são servidores públicos, né, possuem alguns direitos, né, gostaria que você conversasse e falasse para a gente um pouquinho a respeito deles. É, gente, é um assunto, eu digo que não é muito pacífico, né, no entendimento dos juízes do direito do trabalho. A única segurança que nós temos é que os funcionários públicos federais, eles têm o direito, a garantia, né, que a própria lei específica dá para eles de redução de jornada, sem redução de salário, para poderem cuidar de seus filhos. Só que para isso também precisa comprovar uma série de necessidades, não é simplesmente chegar à empresa, eu preciso sair. É preciso Claro. comprovar através de relatório médico, através de horário até das consultas, das atividades desempenhadas pela criança durante o tempo, durante o dia ou durante o tempo que a pessoa estaria trabalhando, para comprovar a necessidade dela estar com a criança, ou a necessidade dela não ficar Claro. sozinha, da impossibilidade de dividir isso com alguém, ou mesmo que possa dividir até onde vai cada um, para que a empresa e para que o ente federal entenda e aceite isso. Né? Claro. Não é simplesmente preciso. Existem as exigências Claro. e que normalmente todo mundo tem, porque é laudo médico, é horário de consulta, é atividade e a necessidade mesmo que a criança vai ter de atenção durante esse tempo, né? Ah, Rosana, as pessoas Sim. às vezes me perguntam, mas isso tem prazo? Pode ser por 3 meses, um mês? A maioria das decisões elas são cercadas em um ano
e após um ano você apresenta novamente todos os documentos para dizer se teve melhora ou não teve. É necessária redução ainda ou não. Né? Mesmo porque, né, Rosana, é um transtorno que muda muito, né? O tratamento dele o que hoje se trata com a própria evolução dessas crianças, o tratamento vai mudando, né? E é o que se espera. Se espera que se aceite essas terapias, né? Essa evolução no tratamento é muito comum e é esperado. Então, por isso que é necessário comprovar a todo momento que aquela necessidade continua, né? Porque você disse uma coisa muito interessante. Não é uma questão objetiva e pontual, né? Ah, então eu tenho um filho autista e sou servidor público federal. Isso já é suficiente para eu ter uma redução? Não, né? Como você bem pontuou, tem que atender, comprovar que, de fato, ele tem a necessidade da sua presença levando ele à terapia, porque a sua esposa também trabalha e às vezes não é servidora, né? Trabalha no âmbito particular, não tem essa flexibilidade de horário, ou sou separada, né? Sou divorciada, não tenho com quem dividir, né? Enfim, a gente sabe que isso acaba acontecendo e quando bem comprovado é possível solicitar essa redução de carga horária. 50%? Então, 50% para os funcionários federais, mas o que a gente vê na prática é quem trabalha 8 acaba trabalhando 6, 4, vai depender da necessidade. Tá. O normal é 50%, mas comprovado que, não, pode ser 6 horas de trabalho em vez de 8, eu preciso das 2 horas. Isso tudo vai muito de acordo com o que o médico, principalmente, os psicoterapeutas, eles exigem e põem no laudo, né? Então, o normal é 50%. O tratamento vai depender. E outra, até 50, né? Até 50. E o que é importante deixar claro é, se a criança evoluir, eu perdi a redução da jornada, mas eu preciso tal dia levar no médico. Isso acaba uma vez por semana, por exemplo. Eu não vou poder? Vai poder. Você não vai ter a redução da jornada, mas você não vai deixar de acompanhar. Mesmo porque a Constituição Federal, ela preza e prega o direito da criança acima de tudo. O direito do menor, o direito do deficiente, ele está acima de tudo. E é isso que eu acho que tanto empresas quanto entes federais, estaduais precisam entender. Perfeito. E aí, como você disse, na realidade, esse direito está explícito para os servidores públicos federais, né? E como que fica a situação daquele ente público que trabalha para o Estado, para a Prefeitura, enfim? É importante a possibilidade de equiparação. Tem a possibilidade de equiparação, sim. A maioria do entendimento dos juízes é pela equiparação ao federal. A gente tem que analisar também as constituições de cada estado, as leis de cada estado, porque se você é um funcionário estadual do Rio, você vai ter direito. São Paulo, você não vai. Isso gera um pouco de instabilidade, mas o que eu posso dizer é, a maioria das vezes, dá para brigar por essa redução, por equiparação e por considerar a Constituição Federal a mãe de todas as leis, vamos dizer assim. Ela rege tudo. Porque, em realidade, os direitos dos servidores, né, estaduais e municipais estão previstos nessas constituições estaduais, né? E aí cada estado faz a sua norma, digamos assim, né? E aí, por exemplo, São Paulo não tem essa norma ainda expressa, garantindo o direito de redução de jornada para esses servidores. Mas, mesmo assim, considerando que existe a Constituição Federal, né, que abrange, e a possibilidade de intervenção da União no que diz respeito aos estados para proteger o direito à saúde e direitos constitucionais, é possível, mesmo que aquele estado não tenha Constituição própria, se valer mesmo assim da equiparação, né? Sim, sim, a equiparação, porque é o que eu sempre vou dizer para vocês. O direito da criança vai se sobrepor a tudo.
a necessidade, não é nem tanto o direito, a necessidade da criança, ela vai se sobrepor. Então, pode ser que não tenha na Constituição Estadual, que não tenha uma lei municipal. Ah, então eu não tenho direito? Sim, pode tentar esse direito. Deixando muito claro que ele não é garantido. A gente luta aí com algumas divergências entre juízes e desembargadores. Tem juiz que vai dizer que sim, juiz que vai dizer que não, a gente recorre. Mas é importante tentar. É importante e comprovar, de fato, a necessidade da criança. Porque eu acho que comprovar assim, essa necessidade fica muito mais fácil conseguir o bom senso dos julgadores quanto a isso. Mostrar que não quero redução do trabalho para ficar em casa. Eu preciso ficar em casa e eu não posso ter uma redução salarial. Eu não posso ficar em casa e ficar desempregado, por exemplo, porque eu preciso do dinheiro para manter o tratamento do menor. Claro. Mesmo porque, né, a gente considera, a gente não, né, a Constituição Federal considera o direito social ao trabalho, né? Então, quer dizer, o direito social do trabalho também é importante, né? A saúde ao trabalho, enfim, né? Então, na realidade, essa fundamentação é considerando a Constituição Federal para os estados que não têm a sua Constituição Estadual própria. Aí os estados que têm essa previsão, como Rio de Janeiro, eu anotei alguns aqui, Distrito Federal, Minas, Santa Catarina, são estados que têm isso de forma expressa, esse direito assegurado aos servidores de forma mais robusta, né? Lembrando que se não tiver, tem a Constituição Federal que garante por equiparação essa possibilidade, né? E lembrando, gente, que tem divergência, tá? Eu gostaria de deixar isso muito claro, para saber que é uma luta que ainda ela tá longe de terminar. Né? É uma luta que as pessoas... Eu digo que é muito de humanização do que está escrito. Por isso que eu acho muito importante a comprovação da necessidade. Eu vou repetir isso aqui umas 500 vezes na live, porque a necessidade... Não, é fundamental, né? É fundamental. Sim, é fundamental. Porque é muito... Eu acho que é muito... Porque, claro, né? Fácil a gente falar. Quem vive com uma pessoa com TEA, é muito fácil entender a necessidade. Então, acha que falar, gente, não, eu vivo, eu sei que precisa. A gente precisa entender, o juiz não sabe. O advogado... Claro, não é o universo dele, né? Então, tragam argumentos, tanto para o advogado, para que ele esteja munido de provas, vamos assim dizer, para poder convencer um juiz ou um desembargador. Pode, Priscila está perguntando se também pode fundamentar no ECA. Pode, também podemos usar o ECA com isso. O ECA, ele soma argumentos junto com a Constituição, com a lei municipal, com a lei federal, com as convenções internacionais. É isso que eu ia falar delas agora, né? Na verdade, a gente tem a convenção da pessoa com deficiência, que ela tem força de emenda constitucional, né? Então, dá uma fundamentação muito legítima, né? Esse pleito, ele acaba ganhando uma robustez muito significativa, né? Essa convenção, ela coloca exatamente o direito da pessoa com deficiência como sendo a mãe dos direitos fundamentais, né? Como sendo prioritário. Então, sem dúvida, é um fundamento mais que relevante e mais que suficiente, né? Para conseguir essa equiparação para o servidor estadual quando eles não tenham Constituição própria, né? Regulamentação própria. É isso mesmo, Priscila. A Priscila está perguntando, se fortalece ainda mais, né? É exatamente isso, você vai juntar todas as normas que você tem. E você vai dar força. Quanto mais coisa defendendo, quanto mais coisa priorizando a necessidade... Demonstrando, né, também, né? Mais argumentos a gente tem. Claro. Não, e possibilidade jurídica, né? Quer dizer, quanto mais visível ao olho desse juiz ficar a situação, levando essa fundamentação, a possibilidade e o fundamento jurídico é grande, né? Quer dizer, isso pode acontecer.
pode, logicamente, cair na mão de uma pessoa que não, de repente não entenda perfeitamente a situação, cabe recurso. É um processo e tem um risco processual como em qualquer outro processo, né? Sabemos disso também. A única que não Antes de tem risco entrar é o na live, funcionário federal. O único que não tem risco, que eu falo, claro, gente, tá 100%, são os federais. O resto é risco, sim. mas tem que tentar. E aí é importante também considerar que, em razão desse teste expresso, a doutora me corrija se eu estiver errada, por favor, em razão disso estar expresso na Constituição, se houver algum tipo de empecilho a esse direito atribuído pela Constituição, é passível até de mandado de segurança, né? Não precisa nem entrar com uma reclamação trabalhista, né? Porque se considera que já existe esse direito líquido, esse direito certo para fazer esse pedido, né? É isso que eu falo, vai variar de Quando a estado gente para começou... estado. Porque se você tiver isso na Constituição estadual, na lei municipal, você vai para o mandado de Perfeito, segurança, também. direito líquido e certo. Também. Pode entrar com a Perfeito. trabalhista. Isso não é obrigatório ser um mandado de segurança, mas é uma outra possibilidade. Mesmo porque o mandado de segurança também tem alguns requisitos próprios, né? E às vezes a situação não contempla o mandado de segurança, mas contempla uma reclamação trabalhista e que pode ser utilizada, né? Então, só resumindo aqui para as pessoas que na existência de um direito líquido e certo expresso fica mais fácil, mas se não houver, existe essa possibilidade de equiparação. Antes de entrar, quando a gente começou a divulgar as lives, eu recebi algumas perguntas. Eu ia falar exatamente do Salomão, que entrou aqui, ó. O Salomão... Doutora Luciana? Oi? Tô aqui. Doutora Luciana? Voltou? Voltou. Caí? Tô aqui. Eu acho que a conexão não tá Voltei? 100%. Tá tremido um pouco. Deixa eu ver se eu te escuto. Tá bom. Eu consigo te escutar. Tá me ouvindo? Consigo. Gente, pra mim tá está perfeito. Escutar? Eu tô te vendo tremida, Lu, mas eu consigo te escutar bem. Tá. Enquanto Melhorou? eu vejo se você volta, enquanto eu vejo se você volta, eu vou ler a pergunta aqui do Salomão, tudo bem? Tá bom. Salomão perguntou, ao invés de redução, solicitar mudança de horário também é possível? Sim, Salomão, também é possível. Eu vou dizer o meu entendimento quanto a isso. Na área trabalhista, se a troca do turno, vamos dizer assim, ela não prejudicar a necessidade da criança, a Justiça do Trabalho vai optar te deferir a troca do turno ao invés da redução. Porque ela vai manter o empregador, não vai ter prejuízo para o empregador, seja ele Estado, seja ele ente federal. Não vai ter prejuízo, as horas trabalhadas vão ser mantidas e você apenas trocou de turno. Se isso for afetar a necessidade da criança, a troca de turno talvez não seja o melhor caminho. Então a gente pode pedir isso, inclusive alternativamente. Excelência, vamos reduzir o turno e se eu não puder, vamos reduzir a jornada, se não puder a troca do turno. Ou vice-versa. São coisas que podem acontecer. Você pode fazer o pedido alternativo. Mas eu deixo muito claro, vamos priorizar a necessidade do menor. E vamos comprovar. Excelência, se eu trocar de turno não vai atrapalhar. Porque eu consigo chegar às 7 da manhã, ele tem consulta, o menor tem consulta às 9, eu levo, a hora que eu volto tem alguém para cuidar. Ótimo. Melhor ainda para estatal. Ou não, vai atrapalhar, então vamos reduzir a jornada. Eu voltei? Voltou. Agora sim. Então, tá bom. Não, e é bem interessante isso que você falou, até entrando no mérito da pergunta do Salomão, só para repetir mesmo,
que o direito da redução da jornada, de fato, é a última instância, né? Quer dizer, é um direito, mas ele tem que ser analisado com muita cautela. Então, havendo, como você disse, a possibilidade de mudança de turno, atender os interesses do menor, do ente público, é a melhor hipótese para todos, né? Então, é importante que se faça esse pedido administrativo, né, de redução, de mudança de horário, se isso atender, obviamente, e aí, se isso for negado, ir para as possibilidades, né, de ou pedir a redução ou pleitear essa mudança de turno na Justiça do Trabalho. Por isso que eu falo, é muito caso a caso que a gente tem que analisar. Analisar quantas pessoas cuidam do menor, o que dá para fazer, o que não dá. Então, tudo eu brinco que pode, mas depende. Porque você precisa analisar. Você precisa ter argumento para aquilo que você quer. Claro. Por exemplo, se você conseguir comprovar que só mudança de turno não é suficiente porque seu filho tem 40 horas de intervenção semanal, aí muito provavelmente a única solução vai ser a mudança, né, a redução de faixa etária, né? Se ele tiver uma intervenção mais leve, né, que a gente sabe que o autismo tem essa variação do tratamento, né? Se ele é um autista mais leve, moderado, severo, vai mudando o tratamento e as horas de intervenção, né? Então, por isso, o que você disse é importantíssimo, né? Tem que analisar caso a caso. Eu recebi uma pergunta também, não vi a pessoa entrando, mas foi uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que veio do Rio de Janeiro. Estão falando que tá travado, gente. Não, agora já tá bom. Agora já tá bom. Acho que foi a hora que você travou mesmo. Agora tá bom. Então, tá bom. A pergunta que eu recebi foi muito interessante, porque a pergunta veio de um estado que tem Constituição estadual e que tem previsão de redução de carga horária para os servidores públicos, para os civis, na realidade. E a pergunta foi se o militar teria o mesmo direito, né? Se o servidor público, o civil militar, nesse caso, tinha o mesmo direito. E aí eu tive que recorrer àquela Constituição estatal, né? Para saber, né? Mas eu gostaria de saber de você, assim, o que você acha com relação a essa possibilidade de equiparação do civil para o militar, ambos funcionários. Eu entendo que sim. Eu vou dizer isso, acho que durante a live inteira. Eu sempre vou defender a equiparação com os federais, para todo o âmbito. Porque, novamente, a Constituição Federal, a mãe de todas as leis, prevê a proteção à necessidade do menor. O direito à saúde, né? Isso é garantido? Também, né? Não é garantido. Só que aí eu vou dar uma opinião, vou pedir licença e dar uma opinião muito particular. É garantido? Não, não é. Mas quanto mais gente brigando, mais o que a gente chama de jurisprudência, que é mais gente favorável, mais juiz, mais desembargador favorável falando, a gente vai ter. Quanto maior o número, mais chance a gente vai ter disso daqui para frente ser meio que garantido. E aí eu acho importante pontuar, Rô, que quando você fala, é garantido, não. E quando se fala que não é garantido, não significa que não haja uma fundamentação jurídica importante, relevante, o que não tem garantia de êxito, né? O que a gente não pode oferecer para nenhum processo em matéria, né? Eu vou falar para os meus clientes, ou eu faço muito área cível, né? Aqui no estado de São Paulo são 45 varas cíveis, cada uma com 2 juízes por vara. Então, quer dizer, fora os 12 regionais temos por aqui, 12 regionais também com 2. Eu brinco que só na Barra Funda, o direito ele é subjetivo. Só na Barra Funda são 90 varas, 2 juízes por vara, sem contar a Zona Sul e Zona Leste. Assim, são seres humanos, antes de tudo. Cada um interpreta a lei da maneira que entende. Sim.
Lu? Claro, da interpretação à norma, né, que conforme a sua realidade, enfim. Por isso, a gente sempre fala da importância de documentar tudo aquilo que se pleiteia, né? Para colocar exatamente o juiz dentro daquele seu universo, né? Provar essa necessidade, levar os argumentos que são sólidos, os argumentos que são constitucionais, que viabilizam esse pedido, para que a gente consiga exatamente reduzir essa subjetividade, para que a gente torne a questão o mais objetiva possível. Agora, sem dúvida, sempre a questão de entender pela necessidade ou não é subjetiva, é Por isso que eu individual. falo, quanto mais gente, melhor. Porque, veja, eu faço um processo, eu faço um pedido. Se eu já tiver uma decisão favorável, nesse meu processo, eu vou juntar essa decisão. Para dizer, olha, juiz, já tem gente decidindo assim. Olha, juiz, esse é o entendimento. Então, quanto mais gente, mais decisão. Favorável ou não, a gente vai ter os dois lados. A gente vai usar as Contra ou a favoráveis. favor, né? Eu pego as favoráveis, junto no meu processo e eu ajudo o juiz a formar o convencimento. Eu ajudo no eventual recurso o desembargador a falar, peraí, eu faço ele olhar diferente. Então, eu sou da opinião de, nesse caso, quanto mais melhor por isso. Porque isso trata-se também de uma luta, tem um cunho social atrás disso também, não é simplesmente um direito, não é um número, é uma O vida. ideal, né? O ideal seria, desculpa te cortar, Rô, mas na realidade, quando você fala quanto mais melhor, enfim, eu entendi perfeitamente a sua colocação, mas o ideal mesmo seria que esse direito fosse oferecido, né? Fosse dado administrativamente, né? Sim. Melhor dos mundos é que isso seja fornecido administrativamente. Mas se isso for negado, eu concordo com você, na realidade. Você tem que priorizar o interesse daquela criança, daquele menor, daquela família, né? Porque muitas vezes não reduzir a carga, a jornada de trabalho desse servidor impacta na impossibilidade de tratamento. Sim. E isso impacta diretamente, inclusive, que ele venha a não ser um adulto funcional, como ele poderia vir a ser se tivesse tratamento. Né? E é por toda essa cadeia que se considera que o direito à saúde, que o direito a esse tratamento é a mãe dos direitos, né, constitucionalmente falando. Por isso que eu brinco que ele é muito mais uma luta do que um direito de número, de artigo, sabe? O cunho social, ele é muito maior por trás disso, porque ele não vai visar o direito só daquele menor do processo. Ele vai formar opinião para os outros. E quem sabe um dia não se tenha isso pacificado, isso normatizado, que é o que a gente diz no meio legal. Simulado, né? Essa é a intenção, por isso que quando eu brinco, quanto mais melhor, mas muito cuidado, quanto mais melhor, desde que isso seja comprovado, gente. Não adianta falar, tem um filho autista, vamos lá pedir. Não, não é assim. Claro. E também, nesse caso específico que eu estava falando, dessa diferença do servidor do civil e do militar, eu tive que ir para a Constituição do Rio de Janeiro, né, estadual, porque neste aspecto, né, com relação a este estado, de fato, tinha um artigo expresso na Constituição estadual que fazia a equiparação entre o servidor do âmbito civil e do militar. Esse artigo específico, ele foi revogado, né? Ele foi declarado inconstitucional, melhor dizendo, né? Pior do que ser revogado. E aí, em razão dessa declaração de inconstitucionalidade desse artigo que previa essa equiparação, administrativamente começaram a ser negados os direitos a esses servidores. Mas mesmo assim, no âmbito judicial, depois que esses processos foram ajuizados, continuou o entendimento firmado no sentido da equiparação, mesmo com a inconstitucionalidade desse artigo. Mas tudo isso é específico para o Rio de Janeiro. Lembrando que a importância também de se ater a cada estado, né? E aí volta na particularidade de cada um e qual que é a legislação que está vigente no estado, enfim, no município também, né? Porque pode ter uma... lei municipal.
exato. Fazendo essa previsão, né? Então é o que eu brinco. Quem está assim, assistindo fala, mas fulano de tal no Rio conseguiu, estou em São Paulo e não consegui. Gente, claro. existem divergências de leis entre estados, municípios. Infelizmente a E as gente não leis tem. federais, que valem para os dois, né? Exatamente. E aí, o interessante desse tema que a gente debate foi um ganho muito importante para o autismo ter essa equiparação do portador do transtorno com as pessoas com deficiência. Porque isso deu a elas todos os direitos que estão previstos na Convenção da Pessoa com Deficiência, que foi um acordo internacional firmado pelo país e tem força constitucional. Então, só com isso, independente de haver ou não haver no seu município essa regulamentação, já dá força para o pleito, já merece atenção especial e já dá a garantia dele ser atendido administrativamente antes de entrar com uma ação judicial. Sim. E eu sempre falo, conversa antes. Pergunta ali onde você trabalha. Porque às vezes não precisa de processo. Às vezes fala, não, preencher um formulário, principalmente nas estatais, claro. Né? Preenche, faz o requerimento, claro. O RH analisa, passa pelo crivo do médico da estatal, enfim, e aí defere ou não. Não deferiu, vamos para o processo. Sim, com certeza, com certeza. Quanto tempo dura? Também, as pessoas me perguntam, sabe, Lu? Quanto tempo dura? Não dá para dizer, gente. Às vezes a gente consegue uma liminar e depois perde a liminar. Às vezes não consegue liminar. Vai variar de juiz para juiz. Vai variar de... uma necessidade urgente. A gente vai tentar, o advogado vai brigar, vai fazer o que for. Mas não tem como precisar um tempo para ninguém disso. Aqui eu tenho... Olha o Salomão novamente. Fiz pedido administrativamente, aguardando. Tomara, né? Depois conta pra gente o resultado, né? O caminho é que haja, sem que seja necessário entrar com processo, porque já se sabem de todos esses direitos que a gente fala. Agora eu te questiono, doutora Rosana, funcionários da rede privada, que não tem... Veja, porque a gente até agora está falando da importância da Constituição, a Constituição independente dos funcionários públicos, garantem os direitos ao trabalho, à saúde, ao tratamento. Então, quer dizer, não se aplicaria só aos servidores, e sim a todas as pessoas, né? Então, eu lhe pergunto, a pergunta que não quero calar e na iniciativa privada? Vou falar a minha opinião e o que eu disse lá no começo. Eu tentaria. Depende. Eu tentaria, mas vou conseguir? Depende. Gente, não tem nada que normatize e dê direito às empresas privadas, salvo o previsto em convenção coletiva, o que é muito raro. Eu digo que até hoje eu não vi nenhuma convenção coletiva falando sobre isso. Pode ser que tenha, não conheço todas as convenções coletivas do Brasil. Claro, nem dá. Mas até hoje as que eu vi, nenhuma previu. Então eu não tenho direito? Teoricamente não, mas na prática eu acho que sim. Por quê? Pelo mesmo motivo anterior da equiparação, existe o amparo na Constituição Federal, no ECA, nas convenções internacionais, só que a diferença na empresa privada, nas estatais, federais, estaduais, municipais, a redução de jornada, ela não altera o salário. Nas empresas privadas, a redução vai impactar na redução de jornada. Pode ter exceção de não reduzir nada, gente? Pode. Mas o meu tempo de advocacia me diz que, vamos dizer assim, a redução de jornada vai impactar na redução de salário. Então, pode-se conseguir a redução da jornada e isso vai reduzir o seu salário. A mesma coisa vale para alteração de turno. Eu posso alterar o turno. Beleza. Eu acho até mais fácil nas privadas alterar o turno do que a redução. É uma briga. A gente ainda tem decisões dos dois lados, dizendo que tem juiz que dá, tem juiz que não dá, mas dá para brigar, gente.
mas desde que comprovado. Mais ainda nas entidades particulares. Mais ainda, né? Essa comprovação da necessidade da criança. E também eu acho que é importante, porque falar que o servidor público, seja municipal ou estadual, para ele ser mandado embora, ele tem que ser exonerado, né? Então, ele precisa de um motivo para isso acontecer. Agora, no setor privado, não é bem assim, né? Então, a questão dessa estabilidade, como você não vai ter essa estabilidade de ter certeza que você só vai ser mandado embora se você tiver um justo motivo. Né? Não, reduziu a jornada. 2 dias depois, a empresa quer mandar embora, a empresa pode mandar embora, gente. Ah, mas precisa dar um motivo? Não. E eu acredito. Sim, exatamente. E o que eu acho também muito importante, né, conversando um pouco com você, é que no setor privado, especificamente, embora eu acho que exista a possibilidade, existem todos aqueles direitos constitucionais que a gente acabou de dizer, o importante também é que se isso começar a acontecer com muita frequência, esse familiar da pessoa que tem deficiência pode gerar um estigma que seja difícil de dar acesso a essa categoria também. Então, no setor privado, embora eu acho que exista esse direito, pelo fato de não existir estabilidade e por ser uma relação entre partes, me preocupa esse aumento de judicialização nesse sentido. Eu sou mais favorável à troca de turno. Eu acho que uma troca de turno, ok. As empresas vão até aceitar isso, porque, na verdade, ela vai trocar um funcionário por outro, ela pode fazer isso até pelo lado humano, você pode conseguir isso, inclusive, fora do meio judicial, conversando com o seu chefe. Com certeza. Me troca de turno, por quê? Sim, prova, sim. Mas não fala só. Continua tendo todos os seus argumentos. Ou tentar a troca de turno judicialmente. Aí eu acho que o emprego está um pouquinho mais garantido. Mas a experiência também me diz, pediu a redução de jornada? Reduziu o salário, mas você não vai estar produzindo. A empresa, infelizmente, vai pensar na produtividade dela. Ou ela vai parar de contratar e vai começar a fazer aquela discriminação que não pode, mas que a gente sabe que ainda existe. Como que é seu filho? Então você não vai ser contratado. Acontece muito com mulher isso, que né? É o que me preocupa, em verdade, sabe? É o que me preocupa, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje, com 2020, né? Com a maternidade, as mulheres já sofrem preconceitos e acesso ao mercado de trabalho pela demanda do filho, quando ele não tem deficiência, né? Pela simples demanda que é inerente à maternidade, quem dirá quando essa pessoa tem um filho portador de necessidades especiais, né? Então, isso, por isso de que eu fato, peço cautela nas empresas privadas. Não estou dizendo que não pode, eu acho que tem que pedir sim, desde que seja uma necessidade assim. Não tem como, gente. Não dá. Ou eu vou perder o emprego e vou ficar com ele, ou eu vou tentar isso. Aí você tenta. Você já está sem emprego mesmo, você já vai perder. Você iria pedir demissão, vamos dizer assim. Aí você não vai ter nada a perder. A não ser que você tenta. A não ser também a questão de ter também, de repente, uma estabilidade em razão de uma segunda gestação, você está no período de estabilidade de gestante, ou membro da CIPA, enfim. Ou tiver sofrido um acidente de trabalho, enfim, algumas... Ou tiver sofrido um acidente de trabalho. Alguns são situações que já te garantem essa estabilidade, né? Então aí eu falo, gente, varia de caso a caso. Sim, eu não tenho como chegar e dar um panorama geral. Não, eu acho que isso a gente vai ficar falando a live toda, né? Depende caso a caso, varia caso a caso, tem que analisar também a necessidade, né? Enfim, a Constituição Estadual, tem que analisar tanta coisa, né? O que é importante, eu acho que isso a gente... e por isso que é importante a gente conversar sobre... Eu acho que é importante mandar essa mensagem para as pessoas, né? De que existe um direito amparando esse pleito, que existe o fundamento jurídico de fazer ele acontecer. Agora, a análise desse direito aplicado ao seu caso, a gente tem que estudar, a gente tem que analisar. E na questão do setor privado, ainda mais, né? Porque além de conseguir a redução ou a troca de turno,
você também tem que lidar com eventualmente sofrer uma represália em razão disso, ou incomodar por perder a produtividade, e enfim, né? Enquanto não Tudo houver isso lei também. específica garantindo ou uma estabilidade para os privados, a gente não sabe o que pode acontecer. Por isso que eu falo que Isso é é uma complicado. luta, é muito além de um número de artigo. É uma luta social Com e acho que as certeza. pessoas têm que ir atrás disso, né? Mas tomando Social muito e legal, cuidado. né? Sim, mas tomando muito Social e legal. cuidado com quem trabalha em empresa e é CLT para não perder o emprego. Porque sem dinheiro Claro. também não consegue manter. Então, leve para um Infelizmente. advogado analisar. Não precisa, não estou falando para trazer para mim nem para a doutora Luciana, mas não tome essas decisões sozinhos. Consulte um advogado, um especialista, um médico. É algo muito sério, gente. E muito importante, porque Com não é a certeza. vida de um adulto, eu estou falando da vida de um menor. Sim, sim. De um E menor tudo que que ela precisa. representa, né? Não, e assim, e no caso do TEA, eu sou apaixonada por TEA e eu acho que é por isso. Um dos grandes motivos da minha paixão pelo TEA é esse. É a possibilidade de mudar o futuro daquela criança se você coloca ela em tratamento de forma precoce. Quer dizer, você vai reduzir 80, 90% dos principais sintomas da síndrome. E isso significa que ainda mais no caso de TEA, perder o tratamento é mudar o futuro dela. Com outras deficiências, infelizmente, isso não é possível, né? Sim. Mas no TEA então, eu acho que é uma oportunidade, sabe? A Pegar evolução do esse TEA período pode de levar tratamento. o menor, inclusive, a ter condições normais de trabalho. A evolução do TEA precoce, se você começar o tratamento, ele vai se tornar um adulto totalmente capacitado para o trabalho. Funcional, com certeza. E aí, Claro por que isso conta varia de disso, grau, sim, mas se você fizer, se identificar o TEA, os primeiros os sintomas do TEA com 18 meses, que já é possível identificar, a criança vai passar por essas intervenções e a chance dela ficar bem é grande, né? Então, quer dizer, eu sempre falo para os meus clientes, assim, é uma oportunidade você ter uma patologia que você consegue administrar de uma forma muito bacana, né? E de você ter descoberto isso em tempo hábil, né? Quando tem uma neuroplasticidade cerebral considerável para que você consiga eliminar esses sintomas. E é por isso que eu acho que é importante, no caso do TEA, brigar por esses direitos. Porque a falta de redução do pai reflete no tratamento da criança e reflete no futuro dela, no futuro dessa família, né? é isso que eu Então, falo. Tem eu já sou a garantia de favor. ganho? Não, não tem, gente, mas quanto mais, melhor. Vamos brigar, desde que isso não prejudique o seu bolso nos casos do CLTista, não prejudique você na sua renda familiar. Vamos brigar? Vamos. Mais Claro, decisão claro. favorável, mais chance disso se tornar lei, mais força isso dá, mais Não, visibilidade. e ainda mais nos casos dos funcionários públicos, né, que é o nosso principal alvo dessa conversa. Quer dizer, eles não têm como sofrer nenhuma represália porque eles estão amparados por uma. Para eles serem desligados, eles têm que ser exonerados. Quer dizer, tem que ter um processo administrativo que aponte A um falha justo grave. motivo para o desligamento. Ou seja, você praticamente não corre risco, né? De ter essa perda de emprego, você não vai perder esse emprego, né, por causa dessa judicialização, né? Então, gente, Então, tentem, lutem pelo direito que vocês têm. É isso que eu falo para as pessoas. Não deixa passar. sim, Porque vocês não estão prejudicando R$ 1, R$ 2, R$ 3, vocês estão prejudicando uma vida. claro. Não, e principalmente eu vejo muita gente falando, eu não consigo levar em tantas horas de terapia. É terapia todo dia, eu não consigo. Então ele vai fazer 2 vezes por semana. Não vai resolver fazer 2 vezes por semana. Você tem que fazer tudo, você tem que fazer o tratamento integral, né? E é por isso que eu acho que eu brigo tanto por esses tratamentos, para que eles aconteçam, né? Mas acaba repercutindo em vários outros setores. Sim. Vamos ver se tem mais alguma dúvida para a gente responder. Eu acho que não.
A empresa pode exigir. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. A empresa pode exigir que o tratamento seja feito perto da mesma? Não. Aí eu acho que é outra situação. Ela vai precisar ver o convênio dela, enfim. Em que situação se enquadra isso? Ela não pode exigir simplesmente, não te dou convênio, não te faço nada, mas eu quero que você faça na clínica aqui para você ir voltar rápido. Não é assim. Exato. Eu acho que é nesse sentido a dúvida dela. Já que você não me reduz a jornada, então facilita a minha vida. Mas, mais ou menos isso, mas não. Não seria. Eu acho que todas as dúvidas que estão aqui foram respondidas. Gente, assim, bacana. Tanto eu quanto a doutora Luciana, ela na particível, eu na trabalhista, mas uma está sempre em contato com a outra. Então, tanto faz você perguntar para mim ou para ela, a gente vai conversar, dependendo da área. A gente está à disposição para responder, para ajudar vocês, tirar as dúvidas. Sim. O meu Instagram profissional é esse que a gente está fazendo a live, @farhudadvocacia. O da doutora Luciana é @lucianamussadv, certo? Exato, isso mesmo. E aí a gente pode, conforme for, responder. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, mandem para a gente, entrem em contato, a gente responde. Ou a gente junta algumas perguntas, como a gente fez agora, e faz outra live, por que não, em um outro momento, com essas perguntas pontuais de vocês. O intuito é, de fato, a informação, né? É levar a informação a vocês, né? Acredito que é isso. Da minha Rosana, parte, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada por aceitar o convite, por conversar um pouquinho, por trazer essa realidade, né? Que as pessoas sabem, né? Ouviram dizer, ouviram falar e não sabem como colocar isso, enfim, digerir, administrar essas possibilidades. Então, eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas coisinhas e eu te agradeço por isso. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que gosta um pouco também desse lado humano, dessa briga que a gente estava aqui falando, né? Que ela vai além de número, então é um assunto que me interessa muito. Eu estou à disposição, agradeço demais o convite. Se tiverem mais dúvidas, a gente está aqui. E o intuito é isso, passar informação e ajudar o maior número de pessoas. Então, vocês conhecem alguém, repassa, pede para falar com a gente está aqui para isso. Com certeza. Muito obrigada, a gente está à disposição e eu te agradeço demais. Obrigada, gente. Vou encerrando aqui. Beijo. E a gente se fala. Beijo. Beijo.